A senadora do Acre, Marina Silva, dá um passo importante rumo ao lançamento da candidatura dela à presidência da República. Depois de 30 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, Marina Silva anunciou hoje que deixa o PT. O caminho natural dela agora é filiar-se ao Partido Verde. Senadora pelo Acre, ex-ministra do Meio Ambiente, uma referência mundial na militância por causas ecológicas, Marina Silva deixa o Partido dos Trabalhadores depois de 30 anos de militância. O anúncio foi feito hoje durante uma coletiva de imprensa em Brasília. E eu disse para os meus companheiros e para todos aqueles com os quais conversei que o fato de sairmos de casa não significa que estamos rompendo com as pessoas com as quais convivemos durante tantos anos. Significa que talvez estejamos encontrando uma maneira de continuar juntos, mas habitando e vivendo em espaços diferentes. A decisão reforça os rumores de que Marina Silva vai concorrer às eleições presidenciais no ano que vem pelo Partido Verde, mas a senadora ainda não quis confirmar se vai se afiliar ao PV. Nesse momento, eu devo dizer que não se trata ainda de anunciar a filiação a um outro partido. E quero deixar isso muito claro, porque para fazer o diálogo de filiar-me ao PV, que foi o convite que me foi feito, eu precisava primeiro decidir se iria ou não sair do Partido dos Trabalhadores, por compreender que não era correto ficar já articulando a minha filiação a um outro partido antes de tomar a decisão adequada sobre sair ou não do Partido dos Trabalhadores. Para o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, é só uma questão de tempo. A candidatura de Marina já está fechada. Ela não enfrentaria algo que, na própria entrevista dela, ela declarou ter sido tão difícil do ponto de vista emocional, se não fosse por um projeto maior, não é? Então, acho que para Marina significa a possibilidade de ter condição política para debater questões que ela julga importante, que provavelmente ela não conseguiu ver se materializar no período em que ela permaneceu no Ministério do Meio Ambiente. Ainda é cedo para dizer qual a dimensão que a possível candidatura de Marina Silva pode tomar na disputa eleitoral de 2010. Tudo vai depender de como o Partido Verde vai organizar a base aliada para ter mais tempo de televisão, já que a senadora é mais conhecida entre as classes A e B. Mas para especialistas, a presença de Marina Silva na corrida presidencial vai ajudar a ampliar e enriquecer o debate sobre questões mais ligadas ao desenvolvimento do Brasil. Não fica nesse bipartidarismo Serra, Dilma, PT, PSDB, onde, apesar de ambos se confrontarem, não se vê muita diferença em termos de projeto. Agora, de alguma maneira, tem projeto alternativo, tem uma proposta programática diferenciada que, obviamente, vai estar sendo debatida a público e provavelmente tanto Serra quanto a Dilma vão ter que, de alguma maneira, apresentar, tá, seus projetos e se mostrar de uma forma ou de outra diferentes também. Eu creio que a qualidade do debate político vai ganhar muito. Maria Osmarina Silva de Lima nasceu em uma família pobre no interior do Acre. Trabalhou como empregada doméstica e seringueira. Só foi alfabetizada na adolescência. Fez faculdade de História e ingressou na carreira política ao lado de Chico Mendes. Foi a senadora mais jovem da história da República aos 36 anos e a mais votada do Acre em 1995. Em 2002 foi reeleita. Em 2003 se afastou do Senado para assumir o Ministério do Meio Ambiente, onde ficou até pedir demissão em 2008. Sua atuação foi marcada por embates com outros ministros do governo e por derrotas em questões ambientais. É uma perda extremamente grande para o PT, porque o PT não perde uma senadora, o PT perde um símbolo, tá, que forjou a própria criação do partido e que, de alguma maneira, trouxe para o partido discussões de temas que, se não fosse pelo grupo da Marina Silva, o PT jamais teria discutido, como, por exemplo, a questão amazônica. Está em nosso estúdio o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, o caso Marina Silva. Essa decisão de sair do PT, é interessante observar que é uma decisão que foi maturada
né, resultado de muita reflexão, que não é de agora. Ela foi muito maltratada pelo PT. Naquela época que entrou Mangabeira Unger, a própria ministra Dilma Rousseff, né, foi áspera com ela, e elas tiveram ali alguns estremecimentos, estranhamentos, e ela não tomou atitude naquela ocasião. Vê quanto tempo que Marina Silva e ficou aí jogada para escanteio, essa coisa toda. Sabe que eu lembrei daquela música do Vinícius de Moraes, o Regra 3? Tantas você fez que ela cansou, rapaz. Olha, de fato, a senadora Marina Silva ficou um ano praticamente sem receber nenhum telefonema, né, do primeiro nível do PT. Saiu como vítima, foi muito elogiada dentro do país e fora, quando deixou o cargo de ministra do Meio Ambiente, depois de quase 6 anos naquela função, e se apresenta hoje como símbolo da candura, da sinceridade e da esperança. Políticos dos dois lados, tanto a maioria que se articula em torno do PT quanto a oposição, reconhecem, sem exceção, que a candidatura da senadora pode arrancar votos de ambas as partes. Estão preocupados com isso. Pode ganhar? Faltam 400 dias ainda para a eleição. Longa marcha. Mas é um fato novo. Será uma estrela cadente? Será um planeta de primeira grandeza? Vai depender da resistência dela e da capacidade dela de manter esses traços básicos ao longo desse longo percurso. É interessante que Marina Silva sugere uma espécie em extinção no universo político. É uma pessoa, um ente político que tem uma causa. E ela é muito coerente em relação a essa causa, que é o desenvolvimento com sustentabilidade. E isso tem até repercussão internacional. E eu tenho, em relação a ela, olhando para esse futuro que você falou, que a gente não sabe, né, se ela é uma estrela cadente, não sabemos ainda, é a questão do lastro político, do suporte, do apoio político partidário nessa guerra na sucessão presidencial, né? O que pode Marina Silva conquistar? A simpatia do eleitor, a impressão que dá que ela tem chance, como você falou. Mas e o lastro político, que é o que segura, né, quem quer que seja no poder? Olha, Lídia, é um daqueles momentos em que o ambiente político é tomado por uma situação inusitada na vida brasileira, né? De pouco interesse, de desesperança. E é importante recordar que a candidatura do deputado Fernando Gabeira, ano passado, a prefeito do Rio de Janeiro, mobilizou eleitores de todo o espectro ideológico, não é? De pessoas da esquerda até lacerdistas. Muita gente no Rio de Janeiro votou no candidato a prefeito Fernando Gabeira. Quase ganhou. A ministra Marina Silva representa uma âncora que parece ser longínqua, rural, florestal, num país em que 85% dos votos estão nos centros urbanos. Porém, a questão da esperança e da sinceridade podem ser um diferencial, inclusive capaz de desafiar essa questão do tempo de TV e da articulação política, que são aquelas bases, aquelas máquinas, aqueles fiscais, aquela rede que os brasileiros se acostumaram a considerar como essencial para uma vitória numa batalha, digamos, de personalidades. Você tem razão, a senadora Marina Silva acrescenta um elemento, digamos, de ideias num ambiente onde o choque de personalidades tem dominado já há várias eleições. Nesse sentido, é um benfazejo fato novo. E a crise no Senado, da forma como foi hoje, aquele arquivamento que nós demos a notícia no Conselho de Ética, evidenciando o impedimento, porque tudo foi arquivado, tanto os recursos, né, sobre as denúncias de Sarney, como
há a denúncia também da oposição de Arthur Virgílio e sugerindo entendimento. Eu acredito que tudo isso só fortalece Marina Silva, com essas características, você usou a expressão pureza, né, que ela mostra de transparência, numa singeleza tão incomum no mundo político. Há uma situação, de fato, inexorável que liga esses dois momentos. Pelo regulamento, a crise do Senado está indo para a extinção, para os arquivos, para os anais da história. Mas a opinião pública tem se manifestado nas pesquisas num sentido surpreendente de que não esquece e dá indícios de que não perdoará. Nesse sentido, o discurso de Marina Silva é alguma coisa que deve ser levado a sério. Obrigada, Mário. Uma boa noite. Boa noite.